Olá a todos, tudo bom? Vamos lá para mais uma reflexão, então, aqui na nossa Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. E hoje nós vamos falar sobre a escolha do destino. Meu nome é Mirela, sou estudante dessa Casa Espírita, aqui de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Esperamos, então, que nós possamos hoje refletir e aprender um pouco mais sobre esse tema. Pedimos à espiritualidade que está aqui conosco, que nos acompanha desde sempre, que possa nos abençoar, nos acolher, nos proteger e nos ajudar neste momento para que possamos receber as energias salutares, divinas, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a vida, sobre a nossa missão enquanto encarnados, e para que a gente possa, dessa forma, se melhorar e principalmente conviver melhor com os nossos irmãos. Muito obrigada por tudo, a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, por mais esse momento. Que assim seja. Então agora nós vamos falar um pouco sobre esse assunto que se chama a escolha do destino. O nome já é meio duplo, né? Será que podemos escolher o destino? O que significa destino, né? Para isso a gente usa as obras básicas de Allan Kardec, o livro de Leon Denis, Depois da Morte, mais um livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Também nos baseamos em Divaldo e Joana, com o livro No Limiar do Infinito, e as obras de Chico Xavier, com Emmanuel, O Consolador, o Livro da Esperança e Seara dos Médiuns. Então, o nosso objetivo é a gente falar um pouquinho, quando a gente fala de escolha, quando a gente fala de destino, a gente, na verdade, precisa esclarecer o termo livre-arbítrio, a lei da causa e efeito. O que significa quando a gente fala de destino, que existe um termo muito utilizado que é o determinismo, que as coisas estão já pré-determinadas, né? Independente da nossa ação. E também a gente vai falar um pouquinho do que significa o sofrimento na nossa vida, né? E o que acontece quando a gente utiliza de forma equivocada o nosso livre-arbítrio. Então, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é: há destino ou ele é fruto das nossas escolhas, né? A gente vai colocar a luz da doutrina espírita sobre isso. Para a doutrina espírita não há destino, não há pré-determinação, ou sorte ou azar, né? O futuro ele é construído todos os dias, conforme a gente vai pensando, conforme a gente vai agindo, o nosso espírito, as pessoas com quem a gente convive, dentro da nossa cultura, da nossa sociedade, é que vão determinando os caminhos que vão surgindo na nossa vida. Então, nós vamos estar exercitando uma característica que nós temos, nós seres evoluídos, inteligentes, que é o livre-arbítrio. Né? Então, o nome já diz, livre arbitrar, livre escolher. Então, só que essa liberdade de escolha, ela vai se aperfeiçoando, se ampliando, quanto mais nós vamos evoluindo na nossa jornada reencarnatória, quanto mais consciência nós vamos tendo das nossas responsabilidades, da nossa vida, das nossas escolhas. Então, como o nome já diz, escolher o destino é possível, porém, cada escolha que a gente faz, a gente não escolhe as consequências, elas vêm automaticamente devido à lei divina que nós temos, lei física, da lei da causa e efeito. Então vejam só, nós podemos sim escolher as situações da nossa vida que nós queremos agir, que nós vamos falar, que nós vamos pensar, mas as consequências daquela escolha, elas são automaticamente programadas por essa nossa causa. Então, as consequências dessas escolhas, elas vêm por si só pela lei da causa e efeito.
Então, por isso que a gente diz que, na verdade, estaremos escolhendo o nosso destino, devido àquilo que a gente escolhe no momento presente. Então, se a gente colocar isso na linha do tempo, neste momento que nós estamos da nossa vida, se nós consideramos que nós estamos numa situação difícil de vida, o nosso momento está complicado, estamos passando por algum sofrimento, por algum desafio, certamente ele é um reflexo, ele é uma consequência de alguma escolha que nós já fizemos no passado, seja no início desta vida, seja ontem, seja semana passada, ou seja nas nossas vidas anteriores. E se nós pensarmos assim, então, o que quer que estejamos fazendo, pensando, atitudes que estamos tendo neste momento, já estão pré-determinando o nosso destino futuro, já que aquilo que eu estou plantando aqui neste momento vai ter as suas consequências pautados pela lei da causa e efeito. Então vejam que nós temos sim uma liberdade de escolher, mas nós não temos a liberdade daquilo que acontece devido às nossas escolhas. Então, se a gente for traduzir o que significa ali livre-arbítrio, nós temos aqui uma fala do Leon Denis, no Problema do Ser, Destino e Dor, que ele fala que a liberdade e a responsabilidade, elas estão juntas no nosso ser e vão aumentando na medida que a gente se eleva. Então, ao mesmo tempo que nós temos liberdade de escolha, o livre-arbítrio, também nós temos a responsabilidade por essa escolha, pois ela vai acarretar as consequências que têm a ver com essas escolhas. Então, sem a responsabilidade, gente, nós estaríamos justamente sendo automáticos, né? Como se nós fôssemos jogados por forças que a gente não sabe de onde e fazendo o que bem entendesse, ao nosso bel prazer, talvez com egoísmo e orgulho, sem pensar em mais nada. Então, na medida que nós temos a responsabilidade, é porque nós somos dignos e nós estamos elevados moralmente. Então, quando eu uso a minha responsabilidade, penso sobre as consequências do que eu estou fazendo, significa que eu já tenho uma certa elevação moral, né? E isso nos torna também pessoas mais livres, né? No sentido da gente poder fazer boas escolhas, né? Então, no momento que a gente se coloca dentro de uma ignorância ou dentro de um fanatismo ou do egoísmo, certamente as nossas escolhas serão limitadas, né? E por consequência também aquilo tudo que vai ser causado pela nossa falta de elevação, a nossa falta de consciência por causa de tudo isso, né? Nós vamos pegar aqui o Evangelho e o Livro dos Espíritos, nós vamos nos basear em algumas coisas aqui. Então, se a gente olhar aqui no Livro dos Espíritos, existe uma parte 3 desse livro que vai falar somente das leis morais, né? E o capítulo 10, dentro das leis morais, ele vai falar da lei da liberdade, né? Então, vamos ler aqui uma parte onde fala dessa lei da liberdade. Deixa eu pegar aqui a parte 3ª, capítulo 10. Então, ali dentro dessa lei da liberdade, existe uma parte que fala do livre-arbítrio. As questões do Livro dos Espíritos que correspondem a esse assunto é da questão 843 até 867, falando do livre-arbítrio, falando do destino. Então, como nós temos um tempo mais curto aqui para falarmos, eu vou colocar apenas algumas das perguntas, mas fica o convite para que possamos ler este capítulo todo que fala justamente desse assunto. Então, Kardec pergunta aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Aí eles respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E do livre-arbítrio, e aí também a gente fala, ele pergunta: é desde o seu nascimento que nós temos o nosso livre-arbítrio? E aí eles dizem: a liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Mas nas primeiras fases da vida, a nossa liberdade é quase nula, pois aí nós estamos desenvolvendo as nossas faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio
aquilo que lhe é necessário. Então, na medida que o ser humano, desde a sua infância, vai se desenvolvendo, ele também vai exercitando ou se dando conta da sua liberdade, da sua forma de fazer escolhas. Por isso a importância dos responsáveis pelos seres quando recém-reencarnados, né? Das crianças, dos nossos jovens, porque ainda eles não têm a consciência total e o livre-arbítrio total devido à fase em que se encontram. E quando a gente fala de destino, aqui dentro desse capítulo, tem aqui a questão 851, que começa o seguinte, ó, é um assunto que fala, é um capítulo que fala sobre a fatalidade. As coisas, tudo é fatal, tudo acontece de alguma forma, né? E aí são pré-determinados os acontecimentos, e ele responde, a fatalidade, ela existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é uma consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Portanto, nós escolhemos a vida que nós vamos ter aqui na Terra baseado num plano reencarnatório, baseado naquilo que nós percebemos junto com a espiritualidade que nós precisamos experimentar, experienciar. Então, neste planejamento, nós acabamos como que criando uma espécie de destino prévio nesta nossa encarnação. Mas, mais uma vez, nós podemos mudar tudo isso a partir das nossas escolhas diárias que nós fazemos na nossa vida. Então, se, por exemplo, nós viemos numa vida planejando encontrar determinadas pessoas, praticar determinadas atitudes, realizar determinados trabalhos, nós em algum momento seremos convidados, talvez de forma intuitiva, a participar disso que foi planejado. E quando a gente consegue sentir que a gente está realizando aquilo que a gente veio fazer aqui nessa terra. Mas muitas vezes nós podemos ser desviados do nosso caminho planejado por más escolhas. Aqui nós vamos ver as consequências e as causas de muitas vezes nós fazemos más escolhas, né? E nós estaremos mudando esse destino, entre aspas, que nós planejamos antes de reencarnarmos. Então, de qualquer forma, nós sempre teremos a oportunidade de fazer escolhas na medida que nós vamos evoluindo. E aí tem outras perguntas que são importantes aqui nessa parte, que fica o convite para que possamos, então, ler após. Quando a gente fala, então, de lei da causa e efeito e o determinismo, é nesse sentido, né? Nós podemos ocasionar certas escolhas, fazer certas escolhas, isso a gente chama de causa, e o efeito dessas escolhas acaba criando ali um determinismo, ou seja, vai acontecer aquilo que é a consequência das nossas escolhas. É a única forma da gente poder perceber que há, então, algo que já está predestinado. Só que esse determinismo, ele não necessariamente ele vai vir da mesma forma como nós plantamos. Em outras palavras, é o seguinte, se nós temos alguns débitos adquiridos nas nossas vidas anteriores, nessa nossa própria vida, mas nós trabalharmos no autoconhecimento, na nossa reforma íntima, nas atitudes positivas, nas atitudes de boas ações para conosco e para com o próximo, nós podemos estar abreviando as consequências ou reduzindo ou adiando muitas vezes aquelas consequências que estão ali sob as leis divinas da lei da causa e efeito, né? Então nós podemos sim estar amenizando ou dissolvendo um pouco aquilo que seriam os nossos débitos, que muitas vezes nós adquirimos certos débitos há muito tempo atrás, mas as vidas seguintes foram sendo trabalhadas, nós fomos melhorando, nós fomos evoluindo, e aquele débito, ele continua pendente, ele continua como sendo como eu digo, um boleto para a gente pagar, né? Mas a gente foi adquirindo saldo na nossa conta, né, evolutivo. Nós fomos realizando boas obras, nós fomos nos melhorando, nós superamos os nossos sofrimentos e dificuldades sem reclamação, nós ajudamos as pessoas, nós aprendemos a perdoar,
E aí, nesta forma, nós fomos evoluindo e aquele boleto que nós temos para pagar, ele chega e nós estaremos mais fortalecidos, talvez mais amadurecidos, e ele se torna menos pesado na nossa vida e nós vamos ver que nós vamos conseguir quitar aquela nossa dívida, porque ela acabou sendo diluída ou mesmo amenizada devido à nossa mudança evolutiva em cima disso. E na medida também que a gente vai evoluindo, a gente começa a perceber que os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas sempre têm uma lição. Nós vamos aprender a perceber aquilo que nós temos que aprender com essa lição, com esse sofrimento, né? Muitas vezes nós temos ali um sofrimento que faz nos percebermos que nós temos certas dificuldades, certos pontos fracos que precisam ser trabalhados. A paciência, a tolerância, a caridade, a solidariedade. Quantas coisas nós precisamos aprender e apenas a dor, o sofrimento, que na verdade é consequência de nossas escolhas do passado, é que vão fazer com que a gente acorde para essa evolução, para essa consciência. Então, às vezes, como a gente diz, nós não aprendemos com amor, muitas vezes nós vamos acabar aprendendo com a própria dor. Com a dor no sentido de resultado daquilo que nós fizemos no nosso passado. Então, nunca existe uma dor que vem por nada. Não existe castigo divino, não existe uma forma de punição, né? Pelo contrário, Deus, a providência divina, nos ampara de uma forma infinita. É como se ele tirasse com a mão um pouco desse sofrimento, desse fardo que nós mesmos adquirimos com os nossos débitos. Então, sempre que nós pensamos que estamos sofrendo muito, vamos lembrar que poderia ser muito pior, se não fosse o amor de Deus, nosso Pai, o amor dos nossos mentores amigos, a força que nós temos para nos ajudar nesta vida a encarar esses sofrimentos que nós temos por passar. Então, se nós observarmos a nossa vida, apesar de certos desafios que nós temos, nós vamos colocar o nosso olhar para aquilo que nós temos de bom, as pessoas que nos ajudam, as situações que fazem com que nós nos fortaleçamos, o apoio que nós temos da casa espírita, da nossa espiritualidade, da família, dos amigos e de todos que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar aí a superarmos aquilo que ainda precisamos superar. Então, a gratidão, ela precisa ser uma atitude diária para que a gente consiga realmente passar pelas dores, pelos desafios que nós temos que passar. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio e coloca a gratidão, isso também é uma escolha, né? Nós podemos escolher reclamar, né? Não aceitar aquilo que nós temos aqui como nosso destino, que na verdade é consequência do que nós já plantamos, mas nós podemos escolher agradecer, né? Agradecer por isso que está acontecendo, pelas coisas que estão nos fazendo refletir, nos fazendo pensar, e aí nós teremos também boas consequências dessa gratidão, né? Nós vamos nos sentir melhores, mais fortalecidos, a nossa vida vai se tornar mais alegre, mais feliz, apesar daquilo que nós precisamos experimentar, né? Devido justamente às escolhas que nós já fizemos. Então, apesar do mau uso do nosso livre-arbítrio, repetindo, Deus não nos desampara. Tem o Livro dos Espíritos, na questão 258, que fala de escolha e destino, né? Então, os Espíritos dizem o seguinte: nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ele deu ao Espírito a liberdade de escolher, mas também deu a responsabilidade pelos seus atos e suas consequências. Nada entrava a seu futuro. O caminho do bem como o do mal estão abertos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele. E que Deus, em sua bondade, já deixa o livre para recomeçar o que foi mal feito. A reencarnação é essa nossa oportunidade de repararmos e recomeçarmos o que quer que tenhamos feito no passado.
Então nós precisamos também distinguir o que é obra de Deus e o que é obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou, e sim Deus. Porém, tivestes o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes. E Deus o permitiu. Então tem coisas que realmente acontecem porque Deus quer, e tem coisas que acontecem porque nós escolhemos isso. E aí a gente pode falar também um pouquinho de Jesus e o livre-arbítrio. No livro Seara dos Médiuns, de Chico Emmanuel, há uma passagem que fala que Jesus, durante a sua passagem com as pessoas, seus discípulos e todos os que conversavam com ele, em nenhum momento ele foi rude, autoritário, exigindo das pessoas mudanças, exigindo comportamentos. Ele sempre deixou as pessoas livres para poderem fazer suas escolhas. E de uma forma carinhosa, ele indicava o caminho. Mas nem todos o seguiam. E tudo bem para Jesus, né? Porque ele justamente dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas não obrigava ninguém a fazer isso. Já ele sabendo certamente do tempo que nós temos de cada um de nós, né? A pressa para que nós possamos evoluir, criar a nossa consciência, ela vai vindo com o tempo, com a nossa evolução, com a nossa abertura moral. E aí nós vamos perceber se nós queremos abreviar caminhos, se nós queremos demorar mais ou se nós queremos ficar aí parados no tempo, né? A nossa jornada, a nossa direção é para frente, é evoluir, queiramos ou não. Isso é o destino, mais uma questão que é realmente pré-determinada, né? Predestinada. Evoluirmos. Então isso não é uma escolha, eu não quero evoluir, eu quero ficar parado. A gente até pode ficar parado, mas vai chegar uma hora que nós vamos andar, né? Nós vamos tropeçar justamente para andar um pouquinho mais rápido. Então, uma questão de destino é evoluirmos. Mas nós podemos escolher a velocidade, a forma como nós vamos evoluindo. Então isso faz parte aqui da nossa capacidade, das nossas escolhas. E também vamos lembrar que o livre-arbítrio tem uma ligação direta com a obsessão, né? Quando nós não cuidamos daquilo que nós escolhemos, muitas vezes nós vamos atrair como companhias pessoas, situações, tanto encarnados como desencarnados, que nos desorientam, que nos fazem piorar, que nos transtornam, né? E aí nós estaremos também, é como se a obsessão fosse justamente uma consequência de uma má escolha que nós fizemos, tanto de pensamentos como de atitudes, né? Então a obsessão acaba sendo uma consequência do mau uso do nosso livre-arbítrio. Se nós formos resumir esse assunto, então que tem margem para muita pesquisa, todos esses livros aí é muito interessante os textos, né, que a gente tem que falar disso de uma forma muito explicada, mas resumidamente nós vamos pensar o seguinte: a liberdade é uma condição nossa, da nossa alma, né? Sem ela a gente não construiria o nosso destino. Ao mesmo tempo que nós temos a liberdade, nós temos responsabilidade sobre ela, e essa responsabilidade e essa liberdade vão aumentando na medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos nos elevando moralmente, adquirindo as virtudes necessárias do homem de bem, da mulher de bem. O farol que deve nos guiar para essa jornada é o do dever, né? Então nós temos que nos colocar a serviço e entender o que nós devemos fazer nessa nossa vida, nessa nossa encarnação, sobrepondo-se esse dever às paixões, aos interesses egoístas, a tudo aquilo que nos desvia dessa jornada evolutiva. Quando nós expandimos a nossa consciência, nós vamos perceber que o uso do livre-arbítrio, ele vai exigir da gente um esforço, né, muito maior, porque a gente precisa se libertar da escravidão da ignorância, né? Então, a gente que está buscando esse conhecimento, que está estudando a doutrina espírita, que gostaria de estudar, se a gente vê que a gente vai ampliando a nossa consciência pelo conhecimento,
a ignorância, ela não passa a ser mais uma justificativa. Nós não podemos mais dizer, isso está acontecendo comigo porque eu não sabia, né? Nós vamos passar a entender o que acontece no momento que nós temos aí uma escolha a fazer, né? Então, esclarecidos, vamos usar o livre-arbítrio de uma forma consciente e de uma forma que exige o nosso esforço. Tudo exige esforço. Escolher sem pensar não exige esforço, mas aí é a nossa ignorância escolhendo por escolher, né? Fruto das paixões, das questões mais superficiais, que trarão as consequências que muitas vezes nós não gostaríamos de passar por isso. Então, a lição é que a gente busque, né, a educação, o conhecimento, as virtudes, que a gente busque a nossa espiritualidade ser praticada, o amparo divino, na oração, que a gente possa buscar esse esclarecimento, né? E lembrando que a nossa liberdade e a providência divina estão juntas, né? Então, assim, temos uma liberdade até que isso não ultrapasse os limites das leis divinas, né? Então, a nossa liberdade, ela tem um limite. Podemos fazer o que queremos dentro das leis divinas. Podemos plantar o que quisermos, mas a lei da causa e efeito vai fazer nós colhermos o que plantamos, né? E nossas mudanças acarretam mudanças na programação da nossa encarnação, né? Então, se nós não escolhemos aquilo que nós precisamos escolher como dever, que vai nos ajudar a reparar os nossos erros do passado, nós vamos agravar, né, ou até piorar a colheita daquilo que foi plantado. Se nós mudamos de uma forma positiva, vamos abreviando aquilo tudo que nós precisávamos colher, né? Então, amenizando, digamos assim, os nossos débitos. E que a gente não duvide que as leis divinas são de amor, são a base da justiça. Tudo isso tem a misericórdia de Deus em cada uma dessas atitudes, desses desafios que nós temos que enfrentar. Então, nunca estaremos esquecidos ou desamparados, né? Que a gente possa realmente acreditar que nós temos o controle limitado, mas da nossa vida de uma forma muito livre, muito aberta, desde que nós respeitemos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, as leis divinas que nós aprendemos, a lei da causa e efeito, a lei da liberdade, né? E principalmente aquele grande mandamento, né? Que ama o próximo como a ti mesmo. Então, que a gente possa fazer para nós o que gostaríamos que fizesse, né? Que possamos fazer para o outro também aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, né? Então, acho que isso é a base para que a gente faça ótimas escolhas, né? E buscando sempre o autoconhecimento, o apoio e ajuda, que muitas vezes é necessária, até ajuda mais profissional ou mesmo ajuda espiritual, para que a gente supere aquilo que ainda é difícil, para que a gente supere aquilo que nos incomoda, aquilo que nos transtorna, aquilo que a gente percebe que não nos deixa felizes, né? Então, nós não viemos aqui nessa terra para sofrer, não viemos para isso, né? Pelo contrário, nós viemos nos fortalecer e reparar os nossos erros. Então, se há sofrimento, talvez é porque não há ainda um esclarecimento sobre aquela lição que está sendo mostrada através desse sofrimento, né? Então, que a gente possa pedir, né, a Deus, a espiritualidade, para que a gente receba essa calma, essa serenidade, essa sabedoria também, para que a gente viva uma vida sempre melhor, fazendo ótimas escolhas, né? E dessa forma, colhendo um belo destino para todos nós. Muito obrigada a todos, agradecendo ao apoio da espiritualidade nesse momento e que todos nós possamos receber agora muitas luzes, muito amor e muita paz. Que assim seja.